De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Com a gente também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Olha, o seu 0 km da Nissan, um Kicks, Sentra, Versa, March, a caminhonete Frontier, bruta por natureza. Você precisa conhecer, conferir, fantástico. Faça o test drive. Quem faz o test drive compra Nissan. Tiradentes 1268, lá dá negócio. Fale com o Maurício e toda a sua equipe de vendas. O Conexão de hoje conversando sobre AVC, acidente vascular cerebral. Todo mundo não gosta nem de falar, né? Quando fala, o que aconteceu, fulano? Teve um AVC, teve um AVC. É muito alta a incidência do acidente vascular cerebral na nossa população, né, doutor? Muito alto. E por isso a gente tem que conversar sobre o assunto e por isso é importante a gente entender o que leva o indivíduo a ter um quadro de AVC, né? E o doutor já, na sua explanação, deixou alguns pontos muito claros para a gente. Vamos repetir aqui, que é a alimentação irregular, errada, inadequada, né? Com excesso de sal, com excesso de gordura, com excesso de sódio, enfim. E com também a falta de atividade física e o estresse. Esses pilares, 3 pilares aí são cruciais. Se você não combater isso aí, né, você acaba sendo um candidato, infelizmente, ao AVC, né, doutor? Então, como você acabou de colocar, voltando a falar um pouquinho dos sintomas, até para falar do tratamento. Então, lembrando que o acidente vascular cerebral isquêmico, né, não que estoura o vaso, que entope o vaso, quando é aquele que vai entupindo devagarzinho, que a gente fala trombose, a pessoa já acorda de manhã, uma alteração pequena no braço ou na perna, e aquilo vai desenvolvendo durante o dia. Por que é importante ele entender que isso pode ser um AVC? Porque tem tratamento. Então veja, hoje, para esse tipo de obstrução que ocorre, quando o vaso está obstruído, existe uma medicação, chama trombolítico, que ele destrói esse trombo. Na hora que você injeta, na veia mesmo, não precisa nem cateterismo, você injeta essa medicação na veia, ele corre, vai até o cérebro e destrói esse trombo que está se formando aí. Ele dilui vai dissolver esse trombo. Só que tem um tempo para ser usado. Esse que é o grande problema do Brasil. O período que você pode usar essa medicação é do início dos sintomas até 4h30, no máximo. Passou isso, não dá, você não pode usar mais. Então veja, nós temos perdido muitos pacientes que poderiam ter usado essa medicação, que aliás o HC ele tem o programa para isso, já foi liberado pelo SUS, tem essa estrutura para fazer esse trombolítico, já está sendo feito há quase um ano lá. Só que muitas vezes o paciente, quando chega no pronto-socorro, no atendimento de emergência, já passou, já saiu dessa. Por que não pode, acima de 4 horas? O que acontece? O risco de hemorragia. Risco de hemorragia. Aí você pode fazer e matar o paciente. Então, isso que esse momento que você vai fazer, tentar diluir esse trombo, né? Tentar diluir isso aí, tem um período. Antigamente era 3 horas, depois passou para 4, agora está 4h30 e está se estudando se dá para avançar um pouquinho mais. Quanto mais avançar, maior aumenta a chance de... Sim, de ter risco, né? Sim. Aí deixar sequelas, porque quanto mais cedo você dilui esse trombo, menos sequela o paciente Então, tem. quer dizer, o certo seria, ao primeiro sintoma, o indivíduo buscar... Interessante que, assim, em países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sempre cita os Estados Unidos como exemplo, né? Eles, quando atende uma emergência que fala que o indivíduo já está tendo um AVC e tal, já vai na ambulância, ele já faz o medicamento dentro da ambulância, não leva nem para o hospital. Já na ambulância, ele já faz o primeiro procedimento, para depois ir levando para o hospital. Quer dizer, é uma coisa muito rápida ali que eles agem, né, para não deixar a sequela. Então, esse é um tratamento extremamente importante que muitos não fazem porque desconhecem ou, quando chega até o pronto-socorro, né, comecei isso ontem. Meu Deus do céu. Não dá, né? É uma coisa... Então, a questão da educação é muito importante. Aliás, uma época quando eu estive lá e a gente viu no estado que nós ficamos, que era um estado que tinha altíssima taxa de AVC também, que era um estado pobre nos Estados Unidos, e muitas pessoas, né, da raça negra, que também aumenta mais a incidência de hipertensão arterial, que é genética, eles começaram a fazer um trabalho em relação à comunidade. Então, as igrejas, todo mundo começou a trabalhar, a sociedade, as comunidades, a escola, e começou a educar. E com isso caiu assustadoramente o índice de mortalidade, porque começou, né, primeiro a se cuidar em relação à pressão e fazer esse tratamento precoce quando estava no início do AVC.
Então depende muito, sabe, Marcos, da comunidade trabalhar isso, as pessoas conhecerem, saber o que é AVC, né, todo mundo discutir isso, né, em família, em reuniões, porque existe um tratamento, é como se fosse a pessoa tendo um infarto, vai lá e coloca o stent na hora do infarto, né? Então ele protege o coração dele e não lesa o músculo, porque volta a circular. E o vaso cerebral dá para fazer isso, você injeta esse medicamento e você dilui essa substância que vai entupir. Doutor, e no caso, por exemplo, do indivíduo, conforme o senhor mencionou, então chegou no serviço de saúde, quando começou? Começou ontem. Quer dizer, e aí, o que faz com um indivíduo desse? Então, aí que está o negócio. Infelizmente, o que eu posso falar para você é reabilitação, mais nada. Quer dizer, cuidar dali para frente, o que aconteceu, tentar reabilitar esse paciente através de fisioterapia, para ver o que dá para recuperar daquela área lesada, os cuidados que tem que ter, né? Abaixar a pressão. Isso que eu falo, porque ele pode ter outros também, né? Vai ter. Vai ter, né? Vai ter. Mas não tem a menor dúvida. Mas não tem a menor dúvida, é certeza. Então a gente tenta, se o paciente bebe, nós esquecemos de falar do alcoolismo também, que é uma causa extremamente alta de AVC, né? O álcool também provoca essa lesão no vaso. Então veja, se você tem isso, você vai ter que conscientizar a pessoa a ter uma alimentação decente, começar a fazer um pouco de atividade, controlar bem a pressão, controlar a glicemia, controlar o colesterol, aí você cai assustadoramente o risco dele voltar a ter um outro AVC. Se ele não faz isso, aumenta cada vez mais o risco de mais AVC, até que vem a mortalidade, né? Então a gente coloca isso, Marco, porque é uma coisa que não acontece numa fase lá avançada da vida. Isso está acontecendo numa fase produtiva da vida do indivíduo, ainda que ele está produzindo, né? Com 40 e poucos anos, 50 anos, ele está produzindo isso aí. Então tem jeito de melhorar isso, tem forma de você bloquear isso, né? É a conscientização da população. O que a gente fica preocupado, Marcos, com tudo isso que nós falamos em relação às causas, em relação aos fatores que, né, colaboram muito para desenvolver a hipertensão, aumento de diabetes, aumento de colesterol, é que eu não estou vendo, né, uma conscientização ainda da população de controlar melhor isso aí. Porque o que as estatísticas estão mostrando? Que o Brasil está crescendo cada vez mais em obesidade. Quer dizer, se ele está crescendo, é uma curva ascendente que tem relação direta com as doenças vasculares, quer dizer, acompanha. Né? Quando cai isso, vai cair também as doenças vasculares. Aumentou o peso, aumentam as doenças. Não né? tem a menor dúvida. Então isso está acompanhando. Então isso é preocupante, é assustador, é um custo altíssimo, não só para a família, para o Estado. Quer dizer, a família acaba tendo que, né, é um indivíduo que não vai mais produzir, que não tem condições de produzir. Então por isso que a gente fala que é uma coisa gravíssima e muito fácil de resolver. É diferente você ter um câncer, você ter uma doença grave, né, que você luta com um monte de medicamentos para tentar curar, para tentar controlar aquela doença. Aí não, é uma coisa muito simples. Aliás, esqueci até de comentar, na obesidade hoje, aquelas pessoas que são obesas e fazem a cirurgia bariátrica, esse dia mesmo eu atendi uma paciente no consultório, ela era diabética, hipertensa, a hora que ela perdeu peso, acabou tudo. Não tinha mais diabetes, Você não vê tinha mais como, hipertensão, não tinha mais nada. Como está ali, aí o segredo, né? Então o segredo é não comer. Isso é que é a verdade, né? E eu sempre digo, ninguém morre por não comer. Você pode ficar até dias sem comer. Então tem pessoas que até porque o organismo vai se adaptando à falta de alimentação e vai mudando o metabolismo. Então você vê pessoas que vivem muito mais tempo aí, que chega aos 100 anos, é tudo magrinho, né? Você vê pessoas magras, né? Que chegaram a uma idade avançada, por quê? Pouca alimentação. Acaba comendo o que precisa, né? A gente exagera mesmo, né, doutor? Demais. Demais. E, aliás, uma outra coisa grave, que todo mundo está batendo nessa tecla, aproveitando agora, né? A questão do controle aí a parte ecológica, né? De você preservar o planeta. Quanto mais você come, mais poluição você tem no planeta. Porque mais você gasta em agrotóxicos, mais você gasta em dejetos, Mas produz mais lixo? Produz muito mais lixo. Então, é também uma ação direta. Quanto menos você come, quanto mais magro você for, menos você vai ter problema com o ambiente. É isso aí, ó. Essa é a mensagem de hoje aqui no nosso programa Conexão,
com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, falando sobre AVC, acidente vascular cerebral. Vale muito a pena você compartilhar essa informação através do Facebook para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. É muito importante. E ao menor sintoma, ao menor sinal, procure mesmo um serviço médico, um serviço de saúde. Em Marília, a referência aqui para esse atendimento é o HC, o Hospital de Clínicas de Marília. Enfim, e você deve o quanto antes buscar, porque a gente já percebeu aí pela fala do doutor que quanto antes diagnosticado, o atendimento pode ter aí um resultado muito, muito favorável. Já o contrário é realmente preocupante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma alegria te receber aqui. Obrigado, Marcos. Estamos aí. E cada vez mais tentando falar para ajudar nos diagnósticos de algumas doenças, Eu acho que isso é importante, a comunicação e a educação. Essa é a parte mais importante em relação à cidadania. Valeu. Doutor Luiz Domingos Melges, o nosso entrevistado de hoje, muito obrigado e até a próxima aqui no programa Conexão, que fica por aqui e a gente vai estar de volta amanhã com mais um tema. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, você tem dúvidas sobre a saúde bucal? Mande a sua pergunta, o doutor Marcelo responde aqui no programa para você. Mande a sua mensagem para o 99600-2707, 99600-2707. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral. Fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Tiradentes 1268 em Marília. O 0 km dos seus sonhos à sua espera. E o seminovo também, multimarcas com condições imbatíveis. E o que é bacana é que o seu usado é sempre super valorizado na troca. Fale com o Maurício, na Proeste Nissan dá negócio. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.